Boa noite. Novamente estamos aqui com mais um estudo do livro Mediunidade e Obsessão, do projeto Espiritizar. Hoje nós iremos começar a analisar o capítulo O Caso de Ambrósio. E lembramos que outros estudos que temos realizado ficam disponibilizados no nosso canal no YouTube. Você que ainda não conhece, nos visite, se inscreva, você será avisado quando houver novas postagens. Para iniciar o nosso estudo, como de hábito, temos aqui uma mensagem de Emmanuel, um trecho de uma mensagem extraída do Evangelho comentado por Emmanuel, o Evangelho de João, que está na parte referente ao capítulo 15, versículo 7. Alcançaremos a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos em Cristo. Então, quanto quisermos, ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Vamos fazer aqui alguns comentários para aprofundarmos o entendimento desse texto de Emmanuel e, a partir daí, darmos início ao nosso estudo. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Esse capítulo de João se refere a essa passagem do Novo Testamento. E em cima dela, Emmanuel nos traz, dentre outras mensagens, o trecho que aqui estamos analisando. E ele começa sendo bastante claro e incisivo ao dizer: alcançaremos a época das orações integralmente atendidas. E nós vimos, através de diversas obras mediúnicas da Lavra de Francisco Cândido Xavier, sobretudo aquelas que vieram pelo Espírito André Luiz, onde nos mostra inúmeras vezes circunstâncias no plano espiritual, aonde os espíritos benfeitores da vida maior, utilizando-se da prece, inclusive com certa frequência, participam de socorros, de auxílios, de tarefas na vida maior, aonde essas preces por eles proferidas têm absoluta repercussão e atendimento. Exatamente por já estarem nutrindo um nível de comunhão e de sintonia com os ideais elevados das leis divinas, eles se enquadram perfeitamente nisso que Emmanuel aqui coloca. Alcançaremos a época das orações integralmente atingidas, mas para isso, quer estejamos desencarnados ou quer estejamos encarnados, é imprescindível que o nosso entendimento e a nossa percepção da realidade da vida esteja em profunda harmonia e entendimento com os propósitos divinos. Por isso, Emmanuel continua dizendo: atingiremos semelhante realização quando estivermos em Cristo. Então, sim, aí sim, quanto quisermos, ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. O que Emmanuel aqui nos propõe é que, desde agora, o mais imediato possível, dirijamos esforços
ao entendimento e compreensão das leis divinas, estabeleçamos níveis de harmonia fluídica, espiritual, em harmonia com esses propósitos. E, de fato, ao utilizarmos-nos do mecanismo profundamente realizador da prece, teremos absoluta convicção de atendimento, tal como nos é mostrado nos exemplos que citamos em obras mediúnicas como a de André Luiz. Bom, a partir dessa introdução, iremos tratar aqui do caso de Ambrósio. O caso de Ambrósio é do livro Tormentos da Obsessão. Estivemos analisando diversos outros casos do livro Os Mensageiros e começamos, desde a semana passada, a analisar os casos do livro Tormentos da Obsessão. Na semana anterior, tratamos o caso de Leôncio. Mas há uma particularidade em comum em todos esses casos, quer os trazidos por Manuel Filomeno de Miranda, como do livro Tormentos da Obsessão, quer de obras como Os Mensageiros de André Luiz. Há um enfoque comum que aqui já nos cabe uma reflexão para introduzirmos o estudo dessa noite. É de que esses personagens, essas pessoas, porque são espíritos que utilizam-se de pseudônimos para narrar suas histórias, suas experiências. E em todas elas nós percebemos um viés comum. Primeiro, a preparação extensa e adequada antes de terem reencarnado. Segundo ponto, o encontro deles com a revelação espírita. Outro ponto importante, o amparo e assistência espiritual que tiveram, não só no plano espiritual antes de encarnarem, mas também quando estavam na Terra, em termos de intuições, de assistência espiritual, para que aqueles propósitos e compromissos que foram assumidos encontrarem pleno êxito. Esse é outro ponto em comum. E também percebemos alguns pontos, infelizmente em aspecto negativo, comuns à maioria dos casos. Primeiro deles, o fato de que os deslizes e fracassos tiveram, de fato, origem no íntimo desses espíritos, naquilo que nós aprendemos a chamar na psicologia comum de inconsciente ou subconsciente. O inconsciente dessa vida ou de vidas anteriores, e sobretudo de vidas anteriores, que facultando o ressurgimento de aspectos negativos da personalidade, de vícios e de condicionamentos, fragilizaram o processo, o trabalho que esses espíritos tinham para realizar e estabeleceram aberturas para quedas morais absurdas. Todos esses casos têm esse viés. Inclusive o que iremos começar a analisar hoje, o caso de Ambrósio. Outro fato importante, o último que nós assinalamos, a questão de que, mesmo tendo encontrado a doutrina espírita, não perceberam nesse encontro a seriedade que houvera se delineado para cada um deles
desde a preparação que precedeu a atual encarnação. Eles não deram atenção a isso, como, infelizmente, uma grande maioria de nós espíritas também não damos. É comum acharmos que o nosso encontro com a doutrina espírita foi relativamente fortuito, foi o reflexo de circunstâncias, de ocasiões, de coincidências, mas que a gente não teve essa preparação especial e de que também não havíamos assumido compromissos para a realização de tarefas mais profundas. Então, é comum esse tipo de interpretação e de argumentação íntima que faz com que muitos espíritas tenham uma atuação no movimento espírita medíocre. E também na vivência pessoal da caridade e da própria mensagem espírita, por não terem se deixado de fato penetrar num trabalho de renovação íntima profunda por aquilo que os benfeitores espirituais atentamente nos chama a atenção desde quando começamos a conhecer essa doutrina. Então, esse último aspecto eu deixo aqui para chamar a atenção de cada um de nós. É muito possível, melhor diria, é muito provável, que tenhamos tido uma preparação toda especial antes de termos encarnado, para quando atingíssemos a maturidade da nossa encarnação, termos também um encontro com a doutrina espírita, para um trabalho que seria de grande realização. Reflitamos sobre isso, porque essas histórias que nós temos analisado aqui, elas sempre têm esse traço em comum, de que esses espíritos que fracassaram, eles não achavam que tinham nenhuma tarefa especial, não. Eles achavam que teriam qualquer um trabalho medíocre em relação à doutrina espírita. E que não haviam sido alvo de um cuidado e de uma preparação bem trabalhada na espiritualidade antes de encarnarem. Vamos assim dar início ao caso Ambrósio. Partiu da espiritualidade na direção do planeta terrestre, cantando hosanas de esperança, e retorna destroçado, aprisionado no calabouço que abriu para si mesmo, através da invigilância, em razão de haver falido nos propósitos que se comprometeu. Aqui alguns aspectos bem importantes para irmos nos aprofundando e tirando lições dessa história de Ambrósio para a nossa experiência pessoal. Então ele, como os demais que já analisamos aqui, partiu da espiritualidade cantando hosanas e esperanças. Aqui tem um fato, um detalhe que é importante refletirmos. A consciência espiritual que a doutrina nos possibilita de, mesmo durante a encarnação, irmos trabalhando cada vez mais a nossa percepção e identificação com o espírito imortal que somos nós, e não com o corpo físico, essa casa temporária que recebemos e teremos que devolver. Então, a identificação com a essência maior que nós somos, espíritos, já é um ponto que se sobressai dessa leitura.
E depois diz assim: e retorna destroçado, aprisionado no calabouço que abriu para si mesmo através da invigilância, em razão de haver falido. Porque o grande problema em termos de sofrimentos, de dificuldades no plano espiritual, tem por origem comum a própria natureza de cada um desses espíritos. O nível de responsabilidade e de consciência que tinham e que se afastaram dele durante a encarnação, precipitando-se de uma forma avassaladora ao desencarnar. E como aqui diz a obra, em razão de haver falido nos propósitos que se comprometeu. Continuando. Há quase 70 anos, mergulhou no corpo físico, sob a carinhosa assistência de benfeitores que o inspiraram e se prontificaram a ajudá-lo por mais de meio século em atividades espirituais significativas. Então, aqui se destaca o fato que é comum a todos nós: o amparo, a assistência de benfeitores espirituais desde antes da encarnação e que nos acompanham ao longo dela, fazendo de tudo para que consigamos desempenhar com êxito os nossos compromissos. Enriquecido com a mediunidade ostensiva, preparou-se para cooperar com a divulgação da doutrina espírita, devendo entregar-se ao ministério com abnegação e humildade. Não seriam regateados valores que o auxiliassem na desincumbência da tarefa. Aqui há alguns pontos que é preciso a gente assinalar e destacar. Primeiro, de que ele vinha desde a espiritualidade com a característica que, de certa forma, diferenciaria de um montante de pessoas que inclusive atuam na própria doutrina espírita, que é o fato de que ele já vinha designado e estabelecido no seu corpo espiritual a flexibilidade necessária ao desempenho de atividades mediúnicas ostensivas. Ele vinha para trabalhar como missão maior na doutrina dos espíritos. E dentre os compromissos que ele estabeleceu lá no plano espiritual, ele deveria entregar-se ao ministério da mediunidade, com abnegação e humildade. Então, essa abnegação e essa humildade, que são virtudes profundamente importantes ao êxito no desempenho da tarefa mediúnica, ele já o sabia e tinha colhido suficientes esclarecimentos e orientações para que assim se desse quando ele estivesse plenamente exercendo sua faculdade mediúnica em uma instituição espírita aqui na Terra. Então, o projeto de ter esse encontro com o Espiritismo já estava bem assinalado, como certamente ocorre, inclusive, com a maioria de nós. Você que conhece a doutrina espírita pode ter certeza. Houve, de uma forma mais sutil ou menos sutil,
situações e ocorrências para lhe trazer até o conhecimento do Espiritismo. E isso foi alvo de um projeto. Um projeto que normalmente contou com a ajuda e assistência de diversos espíritos para o êxito. Prosseguimos. Durante a adolescência, quando os fenômenos se fizeram mais ostensivos, foi levada a uma célula do Espiritismo cristão, recebendo apoio e orientação segura para a realização dos compromissos firmados na retaguarda. Há uma variedade de possibilidades para a época na qual nós conhecemos a doutrina espírita. Alguns já têm desde a infância os pais que são espíritas e que, o mais breve possível, já estreitam o relacionamento dos filhos com a doutrina, o que é muito salutar. Aqui, inclusive, é necessário deixarmos o esclarecimento devido sobre isso. Infelizmente, alguns pais, por desconhecerem aspectos mais profundos da doutrina, acham que, desde a infância, não cabe orientar nem direcionar a religião para que os filhos sigam. Nós sabemos que isso é um profundo erro. É necessário fazermos tudo para que o conhecimento e a aproximação dessa doutrina, que para nós é o cumprimento da promessa do Cristo sobre o Consolador, seja trabalhado no entendimento de nossos filhos o mais breve possível. Agora, atingindo a idade adulta, caso eles resolvam seguir outra doutrina religiosa, isso será da responsabilidade do livre-arbítrio deles. Mas fornecer e estimular a base ideal em termos de religião que nós encontramos no Espiritismo é responsabilidade e papel de cada um dos pais. Então, na adolescência, quando os fenômenos mediúnicos se estabeleceram de uma forma mais forte, ostensiva, ele foi levado ao conhecimento da doutrina espírita cristã. Que maravilha, né? Porque, olhe, não são poucas as pessoas que, por desconhecerem o Espiritismo, no período da adolescência, sobretudo, aflora questões mediúnicas. E essas pessoas não têm a oportunidade direta de conhecer o Espiritismo. E quando existiam os hospitais psiquiátricos, essas pessoas eram internadas como portadoras de distúrbios psíquicos na área da esquizofrenia, dentre outras. Mas o Ambrósio teve a bênção de, logo nessa fase, ele chegou à doutrina espírita, recebendo apoio e orientação para a realização dos compromissos firmados na retaguarda. Retaguarda, aqui entendamos os compromissos que ele havia assumido no plano espiritual a respeito do exercício da mediunidade. Embora a terapia valiosa de que for objeto não conseguiu superar inteiramente o homem velho e os vícios derivados do egoísmo e da presunção, voltando a enredilhar-se em cipoais mais vigorosos, agora sem escusas, sem desculpas. Como vimos no projeto
de exercício da mediunidade dele, a programação do desenvolvimento das virtudes, da abnegação e da humildade. Mas chegada a adolescência, conhecendo a doutrina espírita, que fornece os alicerces seguros para que nos envolvamos na conquista de virtudes, ele afasta-se dessa área e abre campo para que ressurja do seu íntimo o egoísmo e a presunção, voltando a se envolver com aspectos negativos trazidos do seu psiquismo inconsciente. Se foi acicatado e perseguido por diversos companheiros inamistosos que o afligiam, não lhe faltaram o devotamento dos pais, especialmente da mãe, que também era portadora de mediunidade. Então, aqui nós temos um esclarecimento muito importante. Se por um lado ele era alvo de influências espirituais negativas, de companheiros inamistosos, encarnados ou desencarnados, ele contava para balancear influências o devotamento dos pais, especialmente da mãe, de tal forma que as escolhas e decisões que ele tomasse seria o resultado completamente do uso do seu livre-arbítrio, das escolhas que ele viesse a fazer, e não pudesse usar justificativas que fracassou ou errou devido à influência negativa que preponderou na sua vida. Ajudando, a mãe dele ajudando no exercício da oração, dos bons costumes, a fim de que se imunizasse contra as heranças infelizes que se encontravam vivas no seu íntimo. Então, todo o amparo e assistência que ele teve, principalmente da sua mãe, em termos de estímulo à devoção ao trabalho mediúnico, de tal maneira que ele poderia se imunizar contra as heranças negativas que ele trazia do passado. Assim como qualquer um de nós. Porque não há dúvidas que todos nós trazemos um passado delituoso, de vícios e desequilíbrios, e sobretudo aqueles que trazem as marcas da mediunidade ostensiva. Mediunidade ostensiva não é fator de privilégio nem de elevação espiritual de ninguém. Pelo contrário, na Terra, para a grande maioria, é sinal de muitos compromissos e de circunstâncias erradas e desastrosas do passado para serem agora resolvidas através de uma prática mais intensa no campo do bem, da caridade e da abnegação. Então, era essa situação que estava o Ambrósio. A mediunidade era para ele o instrumento, de fato ideal, para resolver as grandes questões do passado dele. Ele vinha de um passado espiritual ligado à Igreja Católica, cheia de erros e de compromissos no desequilíbrio. E ele estava tendo a oportunidade de resolver todas essas questões no correto desempenho que ele viesse a ter da mediunidade. Continuando.
embora inspirado e bem direcionado pelos seus mentores espirituais, começou a negligenciar as advertências, supondo-se infalível e possuidor de recursos que não lhe pertenciam, tomando atitudes estranhas e sintonizando com entidades vulgares que lhe exploravam a vaidade exacerbada. Então, essa história do Ambrósio está no capítulo 11 do livro Tormentos da Obsessão, de onde estão sendo separados esses slides e que também fazem parte do livro Mediunidade e Obsessão. Então, Ambrósio tinha um amparo e um apoio espiritual muito grande de mentores espirituais que queriam lhe ajudar, mas que ele passava sistematicamente a negligenciar as advertências que recebia. E começava a tomar as atitudes negativas, sintonizando com entidades vulgares que lhe exploravam aspectos do seu passado delituoso. Os conflitos sexuais começaram a somar nesse Comenos e tornou-se propagandista do exercício livre das paixões da libido, em tons de modernidade, como se liberdade e licenças morais fossem a mesma coisa. Então, fora aspectos relacionados à vaidade, ao orgulho, começou ele a dar campo à área de conflitos sexuais, assumindo e se tornando propagandista do exercício livre das paixões da libido, da vivência da sexualidade de forma irresponsável e libertina, que ele chamava de liberdade, quando, na verdade, tratava-se de desequilíbrios de comportamento associado à vida sexual. Uma área bastante delicada na vida, sobretudo do médium, que tem nos seus potenciais energéticos, quando mantidos nessa área, meios eficazes de aprimoramento das atividades na área da mediunidade. Mas o Ambrósio, de erros em erros, agora estava somando mais esses na área do seu comportamento sexual. Aqui deixamos algumas sugestões de leitura de obras muito importantes nessa área para qualquer um espírita. Primeiro, o livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Também o livro Sexo e Obsessão, da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda. E também o livro Loucura e Obsessão, do mesmo autor. Das obras do Espírito André Luiz, tem um livro muito importante, também chamado Sexo e Destino, que são leituras muito importantes nessa área para qualquer um espírita, independente de ser médio ostensivo ou não. Ficam aí essas referências. Começou a sentir a mudança radical
que passou a operar-se em torno da faculdade mediúnica. Os espíritos nobres, rechaçados pela sua vacuidade e presunção, foram afastados por ele mesmo. Então, a partir daí, começou a haver, de forma definida, a mudança das companhias espirituais que estariam dando assistência a Ambrósio. Com as suas atitudes, ele afastou os benfeitores espirituais e aí abriu campo para a chegada e a influenciação de espíritos desequilibrados ou que guardavam um campo de sintonia e de interesses semelhantes ao que o Ambrósio estava oferecendo abertura. Distanciando-se dos enfermos e sofredores, fez-se rude no trato com as demais pessoas, subestimando-as, soberbo nas expressões comportamentais, verdadeiro astro da mediunidade de ocasião. Vejam até que ponto o Ambrósio foi chegando na sua linha de desequilíbrio. Devido suas novas atitudes, a consequência mais natural foi ele afastar-se das pessoas verdadeiramente necessitadas que buscavam acolhimento e ajuda na instituição espírita. E, ao mesmo tempo, o estabelecimento de atitudes e de trato rude com as demais pessoas, expressando com isso, claro, soberba, orgulho, e achar que ele era portador de uma faculdade toda especial, merecedora de aplausos e de distinção, quando, na verdade, a faculdade mediúnica é uma faculdade a qual o êxito do seu trabalho depende totalmente dos espíritos. E a transitoriedade dessa faculdade faz com que qualquer médium não se julgue jamais ser o portador, o dono dessa faculdade. Estamos chegando ao último slide que iremos analisar agora, e esse tema nós iremos concluir no nosso próximo estudo. Desnecessário dizer que o Ambrósio passou da obsessão simples para a fascinação, quando não lhe faltaram corresponsáveis, e por fim tombou, aturdido, na subjugação que o fez mais agressivo, quando não totalmente vulgar. Então, nesse primeiro aspecto da obsessão simples, no caso de Ambrósio, se estabeleceria naquela circunstância onde nós, como diz o Espírito Emmanuel no livro Pensamento e Vida, no capítulo referente à obsessão, ele fala de que essa obsessão simples começa com o debuxar de ideias, sugestões dos espíritos inferiores à nossa mente e que passamos a dar acolhida. A princípio, é apenas uma ideia, depois uma imagem, depois toda uma encenação aonde os propósitos de infiltração espiritual negativa vão sendo derramados dentro do psiquismo, no caso do médium do Ambrósio.
Depois a fascinação que veio através da bajulação e dos aplausos de aparentes amigos que passaram de uma forma constante a direcionar para o Ambrósio. E por fim a subjugação, com o domínio completo das suas faculdades mediúnicas por espíritos obsessores e intrusos aos seus compromissos mediúnicos, os quais Ambrósio havia se distanciado completamente. Essa história de Ambrósio nós iremos complementar e tirar mais algumas lições para nós no nosso próximo estudo. Acompanhe-nos no canal no YouTube, onde esse estudo e estudos anteriores estão postados. Uma boa noite para todos.